A cada momento que passa, estamos mais e mais perto do lançamento de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e como tudo que acontece dentro da Marvel Studios, é claro que a gente teria os nossos queridos vazamentos. E as duas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa e o final do filme não ficaram fora dessa. A gente acabou de ter o vazamento do que pode ter dentro dessas duas cenas pós-créditos e também do desfecho do filme. Agora nesse vídeo a gente vai ver todos os detalhes sobre isso, então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui, e também já comenta aqui embaixo, cena pós-crédito. Essas são as palavras-chave desse vídeo de hoje. Eu sou Eric Brelage e bora junto para mais um vídeo. O terceiro filme de Scott Lang vai ser um filme extremamente importante, afinal vai ser nesse filme que a gente vai ser apresentado a grande ameaça dessas próximas fases do UCM. E sim, eu tô falando dele, Kang o Conquistador. O vilão Kang vai ser o responsável por ditar toda a ameaça que vai circular em torno do multiverso da Marvel Studios nos próximos anos. E o final desse vilão talvez aconteça só lá em Vingadores Guerras Secretas. Ou talvez, pessoal, até muito antes disso. Pois é, a gente teve detalhes do final do filme Quantumania e também das duas cenas pós-créditos, tudo que vai rolar dentro dessas cenas. Eu vou passar aqui pra vocês todos os detalhes sobre o que a gente tem dentro dessas cenas, só que é claro que antes, pessoal, eu tenho que falar aqui pra vocês que a possibilidade desse vídeo conter spoilers gigantescos da trama de Homem-Formiga e a Vespa é enorme. A gente tá extremamente perto do lançamento do filme. Se eu não me engano, ele lança no dia 16 de fevereiro. Então, daqui a poucos dias o filme vai estar saindo. Então, a possibilidade desse vazamento ser algo real é muito alto, pessoal. Quem soltou essa bomba pra gente, pessoal, foi um usuário no Reddit. E eu sei, você deve estar agora falando, nossa, um usuário no Reddit, o cara acredita nas coisas que aparecem no Reddit. Pessoal, vamos lembrar das coisas que a gente já teve, né, acontecendo em Vingadores Guerra Infinita, Ultimato, No Way Home, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e depois que a gente teve as estreias desses filmes acontecendo, a gente viu que aqueles roteiros, aqueles insiders que vinham no Reddit e postavam alguma coisa, eles estavam certos no final. Então a possibilidade disso estar certo também é sim alta. Mas enfim, pessoal, sem mais enrolação, vamos começar a ver o que esse usuário do Reddit acabou detalhando sobre o final do filme. Para começar, ele fica falando um pouquinho do MODOK e como esse vilão vai morrer. Se liga só. MODOK, né, o personagem do Darren, né, que a gente viu lá no primeiro filme do Homem-Formiga, morre após mudar de ideia, porque a Cassie o chama de idiota. Isso daqui é bem interessante, pessoal. Não vou me alongar muito sobre o MODOK e tudo mais, até porque tem coisa muito mais interessante nessas descrições que o usuário no Reddit acabou mandando. Mas basicamente, pelo que dá pra entender, o MODOK, ele tinha uma espécie de plano, ele tava indo tomar uma certa atitude, só que ele acabou mudando de ideia, porque a Cassie chamou ele de idiota e o ego do vilão acabou subindo a cabeça, fazendo com que ele acabasse morrendo no processo. Como eu disse, eu não quero muito me alongar nisso, porque a galera já tá zoando tanto o MODOK por causa do visual dele. Agora, dá um real motivo, que é uma motivação merda de morrer. Chega a ser sacanagem, né? Enfim, não quero me alongar muito sobre isso, então vamos pro próximo. A outra parte, pessoal, ela já é bem mais interessante, se liga só. No final do filme, Kang, o Conquistador, é potencialmente morto. Ou seja, pessoal, a gente vai ver a morte do Kang, né? A morte daquele que apareceu nos trailers e tudo mais, acabando. A gente não vai ver ele passando do Quantumania. Cassie resgata Scott e Hope de ficarem presos no Reino Quântico. Ou seja, pessoal, depois da morte do Kang, alguma coisa ia acontecer dentro do Reino Quântico que ia manter todo mundo que acabou indo pra lá ficando preso. Mas a Cassie consegue salvar geral. Scott fica feliz, mas começa a ter uma crise ao lembrar que Kang disse que algo ruim estava por vir e que todos morreriam se ele não saísse do Reino Quântico. Essa é uma parada bem interessante, pessoal, porque não dá pra gente supor muita coisa, porque primeiro a gente tem que assistir o filme. Por que eu tô dizendo isso? Só quando a gente vê o filme e entender o propósito do Kang de sair no Reino Quântico é que a gente vai entender as reais motivações dele. Porque ele quer sair do Reino Quântico pra quê? Pra dominar tudo, né? Afinal, ele é o conquistador. Ou ele vai, de certa forma, conquistar pra salvar. Bom, isso é uma coisa que a gente só vai descobrir assistindo o filme, infelizmente, mas isso é interessante, né? O Kang queria sair do Reino Quântico pra salvar todo mundo ou pra escravizar geral? Enfim, a gente vai ter que esperar o filme, né, pra ter certeza disso. Vamos então começar a ir para as cenas pós-créditos do filme. Essas cenas pós-crédito, pessoal, são bem interessantes.
a possibilidade delas serem verdadeiras é alta, pessoal, porque elas fazem muito sentido, até mesmo com outras informações de outros insiders. Já vou falar mais sobre isso, mas vamos então para a descrição da primeira cena pós-crédito. O Conselho dos Kang se reúne para discutir como o Kang que eles exilaram foi morto. O Conselho é liderado por Imortus e inclui Ramatut, e possivelmente uma versão do Centurião Escarlate. No entanto, ele não é vermelho. Eles não estão felizes com o fato de sua variante exilada ter sido morta por outros e julgam detê-los. No caso, daí eles estão se referindo aos nossos heróis que começaram a se intrometer no multiverso. E por que eles querem detê-los? Porque eles podem matar tudo que eles construíram. E o que eles construíram? Basicamente, de acordo com o que está aqui na descrição, são as linhas do tempo interconectadas. Eles pedem apoios a outros Kangs na preparação de um plano covarde. A cena termina no Coliseu cheio de variantes Kangs, incluindo uma versão Skrull. Bom, vamos lá, né, pessoal, porque a gente tem muita coisa para explicar só dessa primeira cena pós-crédito. De longe, é essa cena que mais tem coisa para falar. E a primeira delas, né, pessoal, é o Conselho dos Kangs. Isso aqui é muito interessante, pessoal, e a gente tem um contexto bem legal lá nos quadrinhos. Se liga só. Pra quem não lembra, lá no início das suas aparições, o Kang costumava ser apenas um único ser, e sua existência se limitava a apenas um ponto no espaço-tempo. E tudo isso se deu apenas antes das Guerras Secretas. Entretanto, esse arco serviu para estabelecer as múltiplas identidades do vilão. Ao optar por lutar ao lado dos vilões durante as Guerras Secretas, o Kang acabaria por eliminar todas as versões de si próprio. Essas diferentes e divergentes versões do personagem eventualmente se uniriam para criar o que passou a ser conhecido como o Conselho dos Kangs. E basicamente, pessoal, esse grupo ele existe apenas com um único objetivo, que é derrotar os Vingadores de qualquer forma possível que existe no espaço-tempo. E o que a gente pode teorizar com essa cena pós-crédito, pessoal, é o seguinte: durante a morte daquele que permanece lá no final da primeira temporada do Loki, todas as variantes do Kang, elas acabaram sendo libertadas. Por enquanto, elas estavam apenas por conta própria. Entretanto, a morte desse Kang que a gente vê lá em Quantumania vai fazer com que todos esses Kangs se unam no Conselho dos Kangs e decidam que existe uma ameaça em comum que afeta todos eles, que é os heróis mais poderosos da Terra, né, os Vingadores. Sendo assim, a gente vai ter essas versões do vilão que foram mencionadas nessa cena pós-crédito aparecendo no decorrer do UCM. E por falar nessas versões, tem algumas que são extremamente poderosas e que foram mencionadas aqui na descrição. Se liga só. A primeira delas é o Imortus. E pra quem não sabe, lá nos quadrinhos, o Imortus é uma versão futura e muito mais velha do Kang. Essa versão se cansou de travar guerras pelas linhas temporais e quando foi contatado por seres celestiais no fim dos tempos, ele acabou se tornando o seu emissário. Após um tempo, o Imortus passou a garantir que suas versões passadas seguissem o seu curso no destino, a fim de garantir que no fim de tudo ele se tornaria Imortus, e não apenas qualquer outra contraparte sua que teria conquistado o tempo. Vale lembrar que essa versão do Kang, o Imortus, ela é muito mais inteligente do que a versão original do Kang. Ramatut também é mencionado nessa descrição, pessoal, e essa versão do Kang é basicamente uma versão egípcia, vamos dizer assim, uma versão na qual o Kang é um faraó. A primeira vez que ele apareceu foi no quadrinho de número 19 do Quarteto Fantástico, e como qualquer outra versão do Kang, essa versão, né, o Ramatut, não possui superpoderes. Ele conta apenas com o dom, né, da tecnologia, os poderes que a tecnologia tem a oferecer para ele. Outra versão interessante que é mencionada é o Centurião Escarlate. Essa versão do Kang lá na Marvel Comics, depois de ter sido derrotada pelo Quarteto Fantástico, acabou se tornando aliado do Doutor Destino. Ele, por fim, também criou uma armadura bem parecida com a do Doutor Destino e assumiu o manto, né, o nome de Centurião Escarlate. É mencionado também uma versão Skrull do Kang, e isso pode fazer conexão, né, a The Marvels, a Invasão Secreta, que a gente vai ver que é uma próxima série que vai estar introduzindo bastante a invasão dos Skrulls dentro da Terra. Então é uma ponta bem interessante, pessoal. Vamos esperar para ver o que rola no futuro com essas outras produções. Será que essa versão Skrull do Kang pode estar invadindo a Terra em algum momento? Talvez. Vamos então agora para a nossa segunda cena pós-crédito. Na segunda cena pós-crédito vemos um palco e em seguida Victor Timely, uma outra variante do Kang, enquanto ele faz uma apresentação para o público. Ele tem o seu bigode clássico e o conjunto parece ser dos anos 30 ou 40. No meio da multidão, observamos Victor no palco. Está Loki aparecendo apavorado e Mobius parecendo confuso. Bom, obviamente, né, pessoal, essa segunda cena pós-crédito faz uma conexão direta com a segunda
segunda temporada de Loki. Então se você por acaso estava empolgado para ver um pouquinho mais, né, sobre a segunda temporada de Loki, enquanto mania, a gente pode ter essa oportunidade. E vamos lá, né, pessoal, quem é esse Victor Temerity? Bom, é claro, né, pessoal, que esse personagem é mais uma variante do Kang. Pois é, né, se a gente teve lá na primeira temporada a variante aquele que permanece aparecendo, agora nessa segunda a gente tem essa variante que é o Victor. Nos quadrinhos da Marvel Comics, Victor é uma variante do Kang que viajou até o ano de 1901. Lá ele montou uma cidade chamada Temerity, no Wisconsin, e começa a inventar coisas muito antes de se desenvolverem, como por exemplo, robôs. Ele possui poderes e conhecimentos básicos de outros Kangs, mas pode vir para Cronópolis, o reino temporal de Kang. E o legal, pessoal, é que essa não é a primeira vez que a gente vê o nome dessa variante do Kang sendo mencionada. Por que eu tô falando isso? Há um tempinho atrás, pessoal, a gente teve um insider muito conhecido por vocês, né, o nosso querido Daniel RPK, vindo ao público e falando que a gente teria uma outra variante do Kang aparecendo na segunda temporada de Loki, e ele deu os seguintes detalhes sobre essa variante. Se liga só. Daniel RPK fala que teremos uma nova variante do Kang aparecendo na segunda temporada de Loki. Essa nova variante é descrita como o inventor no passado que busca comprar coisas específicas para afetar o futuro. E bom, pessoal, acabei de dar os detalhes sobre o Victor e o que ele faz. Então é óbvio, é só a gente pegar esses detalhes que o Daniel RPK acabou falando e juntar com a personalidade do Victor. É a mesma coisa, pessoal. Ou seja, o Daniel RPK já sabia da existência desse Victor na segunda temporada de Loki e também, né, na cena pós-crédito de Quantumania. Lá no final da primeira temporada de Loki, a gente vê que tem uma estátua gigantesca do Kang, mas a gente não sabe se aquele é realmente o Kang. Afinal, né, todas as variantes têm a mesma característica física, né, do Jonathan Majors. Ou seja, existe a possibilidade daquela estátua gigantesca ser, na verdade, do Victor Temerity. É claro que eu tô apenas teorizando, né, pessoal? Existem inúmeras formas da Marvel adaptar isso no cinema, a gente vai ter que esperar para ver, né, infelizmente. Mas, pelo menos, né, o filme tá perto. Já já a gente vai descobrir se essas cenas pós-créditos e o final do filme é realmente real. Lembrando, né, pessoal, que levem isso apenas como rumor. Existe a possibilidade disso ser verdadeiro? Existe, e é sim alta. Mas fiquem com o pé no chão, né? Fiquem, demorou? É claro que agora eu quero saber a opinião e as teorias de vocês sobre esse assunto. Vocês acham que essas cenas pós-créditos são reais? Você acha que a gente pode ter a morte do Kang em Quantumania e depois o Conselho dos Kangs vindo a aparecer? E depois uma ponta para a segunda temporada de Loki? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!